Boa noite, pessoal. Bom, como prometido, eu falei para vocês que eu iria fazer o vídeo, né, das questões da ENAC 2 de 2025 do sistema etapa. Não achei que estava tão difícil, na realidade, no dia mesmo que vocês fizeram a avaliação, eu peguei um exemplar e fui fazendo também. Não achei que estava tão difícil, que foi assim uma situação complicada de se cobrar dentro da prova, quanto a primeira que vocês reclamaram, tá bom? Então, o foco aqui vai ser matemática hoje. Vou fazer os 10 exercícios para que vocês possam ver como fazer para aplicar esses conhecimentos, né? Tudo vocês aprenderam que estava relacionado aqui dentro dessa avaliação, tá bom? Então, bora lá. Ele fala lá assim, ó, considerando o lançamento de dois dados numerados de 1 a 6, qual vai ser a probabilidade de a soma dos pontos ser igual a 7? Então, aí você vai olhar para as respostas, ele está em fração. Veja que as frações são baixas, então houve uma simplificação. Então, nós já sabemos que nós vamos ter que simplificar essas frações, né? E achar, então, os possíveis valores para 7. Então, nós fizemos um exercício muito parecido desse em sala. Eu vou colocar aqui para vocês no passo a passo, mas ele é rápido de ser feito, nem precisava tudo isso, tá bom? Então, você tem, ó, o primeiro dado saiu 1, o segundo dado saiu 1 também. E assim fomos, né? O próximo dado, a próxima jogada, o primeiro dado saiu 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí o próximo saiu 2 e 1. Como você já entendeu, porque nós já fizemos isso em sala de aula, então ele foi até o ponto 6 e 6, né? Então, nós vamos chegar lá. Tá bom, depois de entendido tudo isso aqui, então, nós precisamos saber quantas situações nós temos dentro desse jogo, né? Que foram, então, se você contar lá, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 4 dá 36, mas a situação de probabilidade, ela é assim, um dado é 6, né, o outro dado é 6 também, então 6 vezes 6 são 36 possibilidades, tá bom, que nós temos dentro desse jogo. Só que dentro dessas 36 ele pergunta lá, a soma dos 2 pontos serem iguais a 7. Então nós vamos olhar aqui e ver quem que somados dão 7. Por exemplo, ó, 1 mais 6 dá 7, né? 5 mais 2 dá 7. Aí nós temos também o 3 e o 4, ó. Nós temos o 4 e o 3. Temos também o 5 e o 2. E temos lá o 6 mais 1, né? Então, quantas situaçõezinhas nós temos dentro de 36 possibilidades? Nós temos lá 6 de 36 possibilidades. Vamos simplificar isso aqui por 6, né? Porque tanto 6 quanto 36 são múltiplos de 6, então nós vamos ter 1. E 36 dividido por 6, nós vamos ter 6. Então, 1/6. A probabilidade de estarmos jogando dois dados de 6 lados cada um e nós termos lá a soma dos pontos igual a 7 é de 1/6. Ok? Feito tudo isso aqui, então, conseguimos então identificar lá a probabilidade, tá bom? Bora para o próximo exercício. O exercício 22 teve muitos alunos que me procuraram e que perguntaram sobre esse exercício, porque estavam com muita dificuldade, principalmente porque ele é uma expressão algébrica, então ele vai trabalhar com fatoração, tá bom? Mas olha só que tranquilinho é esse exercício. Bora lá para o próximo exercício. Ele fala lá assim, ó, qual é a expressão algébrica equivalente à fração? Ele te dá a expressão algébrica e ele é muito claro. Ele fala lá assim, que x, ó, tem que ser diferente de -2 e diferente de -3. Então, bora fazer esse exercício, né? Deixa eu só 22, eu coloquei ele aqui em cima, tá? Porque demanda um pouquinho mais de espaço. Então, ele já cantou a bola para você, ele falou assim: "Olha, o x, pessoal, tem que ser diferente de -2 e -3". Por quê? Porque dentro de uma expressão algébrica nós já falamos isso.
Dentro de uma expressão algébrica fracionária, o denominador não pode denominador, ele não pode o que que ele não pode? Ele não pode zerar. Tá bom? Se ele for negativo, você tem uma ação para tomar. Se ele for uma raiz não exata, você tem uma ação para tomar. Mas se ele zerar, ele me anula, ele deixa impossível essa situação aqui. Nós já cansamos de falar isso, ó. Por exemplo, 5 elevado a 5 dividido por zero, né? Se você fizer lá 5 dividido por zero, já fizemos isso até em sala de aula para vocês verem o que está acontecendo, né? Fizemos isso aqui em sala de aula até para vocês verem o que acontece, né. Então vamos lá, tem aluno que fala para mim: "Ah, 5, dividido por zero é zero, professora. Zero vezes zero é zero. E aí sobra quanto? Sobra 5. Então você não teve divisão de 5. Aí tem aluno que fala assim: "Ah, professor, então 5 dividido por zero é 5. 5 vezes zero é zero. E sobra quanto? Fica 5. Então não houve uma divisão, né, de 5 ali por alguma coisa. Então, essa divisão é o que a gente fala que é impossível, impossível fazer essa divisão. Diferente disso aqui, ó. Opa. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, zero dividido por zero, zero dividido por zero, zero dividido por zero, aí tem aluno que fala para mim já é o zero, professora, zero dividido por zero é zero. E fica zero. Mas perceba que eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Eu poderia ter, eu poderia colocar isso aqui assim também, ó. 1 vezes zero é zero, e para zero nada. Eu poderia ter colocado 2, ó, 2 vezes zero, zero para zero nada. Eu poderia ter colocado 3. Então essa divisão é o que a gente, denomina como um indefinido, né, indefinido. Por quê? Porque o meu quociente pode ser qualquer número, não precisa ser exatamente o zero, então ele indefine a minha divisão. Então dentro das possibilidades que nós temos lá, o denominador não pode zerar. Então ele já falou para você, ó, se eu usar o -2 e o -3, ele vai zerar. Eu vou fazer com o -2, depois você testa com o -3. Por exemplo, ó, só para vocês verem e entenderem o que está acontecendo, ó, x² mais 5x mais 6. Se eu falar que x é -2, -2 ao quadrado mais 5 vezes -2 mais 6. Base negativa de expoente par é positivo, mais aqui eu vou deixar menos, depois a gente faz a regra de sinal, 5 vezes 2 dá 10, mais 6. Mais com menos, menos 10, mais 6. Se eu fizer aqui, ó, 4 com 6 dá 10 positivo, menos 10 vai dar zero. Então perceba que realmente não pode ser, o x não pode ter esse valor de -2. E com -3 vai acontecer a mesma coisa, então ele já cantou a bola para você. Olha, pode ser qualquer número, tá? Mas o -2 e o -3 não pode. Então o que já me facilita muito quando ele canta essa bola, por quê? Porque eu vou escrever ele lá dessa maneira, ó: x² mais 3x² menos 4x menos 12. Como é uma fatoração, vai estar descrito assim, ó: x mais 2 vezes x mais 3. Bom, não pode ser negativo, mas pode ser positivo. Positivo pode. Então ele já não precisava ter feito tudo isso de conta, eu só fiz para você observar, tá bom? Então eu já colocaria o meu denominador descrito dessa maneira. Agora nós vamos ver o numerador. Olha lá para o numerador, você tem 4 termos diferentes, né, então eles não podem se juntar, né, então não pode operar, ó, 1, 2, 3 e 4. Olha que belezinha. Quando isso acontece, qual é o tipo de fatoração que você pode usar? Você vai usar o agrupamento. Todas as vezes que você tiver números pares de termos, você vai usar o agrupamento para facilitar a sua vida. Então, quem faz grupinho com quem? Essa é a pergunta. Nós vamos ver o numerador, né? Ó. Então, numerador. Então, nós vamos fazer lá, ó, x² mais 3x², eles vão fazer grupinho um com o outro, né. Menos, aí eu vou colocar lá 4x menos 12. Perfeito. Fizemos os grupinhos, agora a pergunta é: dentro desse primeiro grupinho, quem está em evidência? Tá bom? Então nós vamos lá. Quem está em evidência?
quem for o menor para você, então x ao quadrado. X ao quadrado vezes quanto que vai dar x ao cubo? X, mais x ao quadrado vezes quanto que vai dar 3x ao quadrado? 3. Aí eu vou pegar este grupinho e vou colocar ele aqui do outro lado, ó, x mais 3. Então a pergunta é, aqui, ó, menos com mais é menos, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte: qual o número que multiplicado por x vai dar 4x? 4, ó, né? E ele é positivo, ele é negativo? Negativo, né? Aqui, ó, é menos 4x. Menos com mais é menos, então vai ficar menos 12. Quem tá fora vem para dentro e quem tá dentro permanece. Então nós vamos descrever lá assim, ó, x mais 3 vezes x ao quadrado menos 4. Preste atenção aqui agora. O x mais 3 ele permanece do jeitinho que ele tá, né? Ele não tem nada ao quadrado, tá tudo certo. Agora o próximo é x ao quadrado menos 4. Perceba que é aquela situação de dois termos, a diferença dos quadrados, né? Então é uma outra fatoração. Então eu tenho que tirar raiz daqui e raiz daqui. Pessoal, esse tipo de fatoração, quando nós começamos o ano, eu falei para vocês, cai muita fatoração. Precisa saber, tá? Então, quando ele é a diferença do quadrado, como é que eu sei que ele é a diferença do quadrado, professora? Os dois termos dá para tirar a raiz e a diferença é negativa, né? Então, aqui, ó, menos. Quando isso acontece, você escreve um positivo e o outro negativo. A raiz de x ao quadrado é x mais 2 vezes x menos 2. Aí você vai pegar o seu denominador, ó. Pega o seu denominador lá, que é o x mais 2 vezes x mais 3. Aí ficou perfeito, porque esse é igual a esse, cortou, cortou. Esse é igual a esse, cortou, cortou. Quem sobrou para você? O x menos 2, que é exatamente a letra A. Então, fizemos aí o exercício, tá bom? Claro que nós demoramos um pouco mais, porque eu estou colocando com detalhes para você, tá? Mas se você já sabe isso, olha a dica aqui que eu dei para você, ó. Olhou, tem essa dica, já não precisa mais ficar fazendo cálculo. Se ele tá falando que não pode ser negativo, então pode ser positivo. Se ele colocasse que era positivo, você tá com negativo. Você entendeu? Então, já facilita a sua vida, tá? Regras de agrupamento precisam ser estudadas, não esqueçam disso, tá bom? Bora fazer o próximo exercício. Tira um print, pausa o vídeo aí, tá bom? Veja o que você pode fazer, porque na hora que nós voltarmos para fazer o exercício 23, esse cálculo já não estará mais aqui, tá bom? Bora para o exercício 23. O exercício 23 eu vou riscar algumas coisas aqui no desenho mesmo, desse triângulo aqui, mas o cálculo eu vou fazer aqui do ladinho, porque demanda também um pouquinho mais de espaço, tá bom? Então, olha só, considere um triângulo equilátero. Opa, se é equilátero, vamos anotar algumas situações aqui. Se é equilátero, o e que quer dizer iguais, e látero, lados, né? Então, todos os seus lados são iguais, possuem a mesma medida. Então, ele fala lá assim: considere um triângulo equilátero HIJ de lado 12. Opa, então, HIJ, então é todos esses lados aqui, ó. H, I e J. Tudo isso aqui vale quanto mesmo que ele falou? 12 centímetros. Então, 12 centímetros, 12 centímetros e 12 centímetros. O que nós não podemos esquecer? Ótimo, se ele é equilátero, tá bom? Todos os seus ângulos valem 60 graus. Oxe. Então, 60 graus. Professora, como é que eu sei disso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Se eles são iguais em lados, são iguais também em ângulos. Então, 60 mais 60 mais 60, 180. Vamos continuando. Aí ele permanece lá dizendo assim, que K, então vamos achar o ponto K, ó. Ponto K bem aqui, ó. Ponto K é um ponto médio. Se é o ponto médio, é porque ele cortou na metade de
J de HJ. Então, se ele cortou na metade, olha só que belezinha. Isso aqui vale 6, esse aqui vale 6, né. E aí continuando, ó, e o HJ, então HJ é é o ponto médio de HJ. E o IO, então nós vamos buscar lá o IO é esse pedacinho aqui, ó, ele vale 3 centímetros. Aí ele continua dizendo lá assim, ó: "Qual que é a medida de KO?". Então ele quer saber isso aqui, ó, vou colocar em verde o que ele quer saber, tá bom? Ele quer saber quanto que vale isso aqui, ó. Bom, se todo esse pedaço aqui vale 12, ó, e é este pedacinho aqui vale 3, então OH vale 9, né. Perfeito. Então, nós queremos saber este valor. Olha aqui, ó, ele colocou lado 6, esse triângulo aqui, ó, né, é isso aqui que ele quer saber, ó. Então ele colocou lado 6, lado 9 e tem uns 60 graus aqui. Perfeito, gente. Então, quem que nós vamos usar aqui? A lei dos cossenos. Professora, como é que eu sei que é a lei dos cossenos que eu vou ter que usar? Querido, como é que você sabe que é a lei do cosseno que você vai usar? Você tem dois lados e um ângulo a ser definido, tá bom? Que foi definido como 60. Então, quando você tem dois lados somente, e você tem um ângulo definido, você vai usar a lei dos cossenos. Então vamos lá. Lei dos cossenos. Perfeito? Então nós vamos ter lá assim, ele quer o KO, né? É o KO que ele quer. Se ele quer o KO, vou colocar aqui, ó, KO, que é o que ele quer. Muito bem. Então o que que nós vamos fazer? Você vai pegar o seu lado, um dos seus lados, e vai elevar ele ao quadrado. O outro lado elevado ao quadrado, menos o dobro desses 2 lados, ó, tá, tudo vezes. Vezes o cosseno, não é lei do cosseno? Então, lei dos cossenos, cosseno de 60 graus, que foi o que ele colocou para você. Sempre assim, pro? Sempre assim, tá bom? Você tem lá, é um lado que você quer? Perfeito. Pega um lado que ele te definiu ao quadrado, soma com o outro lado ao quadrado, subtrai do dobro desses lados, vezes o cosseno determinado por ele, que foi 60. Nós vimos essas fórmulas em sala de aula, né. Pega aqui de novo a canetinha. Então nós queremos saber este ladinho aqui, vamos então determinar aí essa potência, né. 6 vezes 6, 36, 9 vezes 9, 81, 2 vezes 6 dá 12 e 12 vezes 9 dá 108, vezes o cosseno de 60. Aí é relembrar a tabela dos ângulos notáveis, de 30, 45, 60, com a musiquinha do Jingle Bell, tá. Então o cosseno de 60 é 1/2. Você tem uma multiplicação aqui, toma cuidado, tá. Então eu vou fazer lá assim, ó. O é igual a 36 mais 81 menos 108 vezes 1, 108. E 108 dividido por 2, nós vamos ter 54. Então, perfeito. Estamos quase achando ele, né? 36 mais 81, nós vamos ter 117. Vou fazer aqui no passo a passo, tá bom? Subtraído, então, de 54, nós vamos ter, então, CO, que é igual a 63. Aí você vai olhar lá e vai falar assim: "Nossa, professora, mas não tem 63 lá". Não é isso? Calma, você vai fatorar, tá bom? Porque 63, lembrando o seguinte, né, você vai ter que tirar lá a raiz quadrada dele, né, então tudo isso aqui, ó, vai estar ao quadrado, lembra na nossa formulazinha lá que nós temos? Então nós tiramos o primeiro ao quadrado aqui e tiramos o quadrado aqui também, ó. Cortou, cortou, ó. E aí nós vamos fatorar o 63. 63 não é par, então começamos com o número 3. Então 21 dividido por 3, que dá 7, por 7, que dá 1. Então fazer grupinho, ó, como é uma raiz quadrada, grupinho de 2 em 2, né. Então
Como eu tenho 3 elevado a 2 aqui, eu vou escrever aqui no passo a passo para vocês se lembrarem, ó. Cortou, cortou, então KO é igual a 3 a raiz de 7. Então 3 raiz de 7 é a sua letra C desta questãozinha aqui, ok? Tá feito aí para vocês. Tira um print, pausa o vídeo, faça o que você achar melhor, que quando nós voltarmos, este cálculo não estará mais aqui. Bora então para o exercício 24. O exercício 24, o número, aí ele te dá lá um número binário na base 2, ó, base 2. Escrito, e ele já ainda fala, né? Escrito na base 2. Convertido para o sistema decimal de numeração é representado por qual é o número decimal que transcreve isso aqui no binário. Então, nós, como é em base 2, nós vamos fazer lá. Primeiro, nós vamos contar quanto um nós temos aqui, ó. Então, começando com o zero, né? Então, zero, opa, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, 6, sempre contando com o zero primeiro, tá bom? Então eu vou descrever isso aqui nas minhas bases. Vamos voltar aqui, porque demanda também de um espacinho. Então, nós vamos colocar lá assim, só para você enxergar. 2, 0, 2, 3, 4, 5, 6 e tudo isso aqui na base 2. Ok, então agora nós vamos descrever a partir deste aqui, ó. Eu vou colocar ele como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que está em azul é o que está dentro da sua potência. Então, eu vou descrever lá assim, ó. 1 vezes a base 2 elevado a 6. Então, 1 daqui, ó, vezes a minha base elevado a 6. Vou somar da mesma maneira. 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Agora nós vamos arrumar essas bases de potências que nós temos, né. Então, este aqui, ó, vamos lá, 2 elevado à sexta potência, nós temos 64. Então 64 vezes 1, 64. Mais essa daqui agora, ó, 2 elevado a 5, 32. E 32 vezes 1 dá 32. Mais essa potência, 2 elevado à quarta potência, 16. Vezes 1, 16 também. Mais 1 vezes 2 elevado à terceira potência, nós vamos ter lá 8. Eu coloquei um aqui, não vou. 1 vezes 8, 8, mais essa potência, ó, 2 elevado à segunda potência, nós temos 4. 2 elevado a uma potência, nós temos 2, então 2. Mais, preste muita atenção nisso aqui, ó. Tem aluno que não completa a frase direito. Todo número diferente de zero elevado a zero vale um. Todo número diferente de zero elevado a zero vale um. Então, ó, todo número diferente de zero, 2 é diferente de zero, elevado a zero vale um. Bora lá então fazer o exercício 24. Ele está trabalhando com números binários, vou colocar aqui em cima, porque precisa demanda, né, de um espacinho maior para a gente poder trabalhar. Então ele tem lá assim, ó, na base 2. Vamos ler, né? O número, aí ele dá o número binário na base 2. Ele escreve isso, né? Escrito na base 2. Quando convertido para o sistema decimal, ou seja, você está pegando o número binário, você vai descrever ele nos seus números, no sistema decimal de numeração. É representado por, isso quer dizer na base 10 lá, né, nos nossos números decimais.
Então, como é que nós vamos fazer isso? Ó, vou colocar em azul aqui, contando do zero, tá bom? Para ver quanto um eu tenho aqui. Então, começando do zero, eu tenho zero, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Beleza. E aí ele fala lá assim, ó, todas essas numerações estão escritas na base 10. O que está em azul vai ser as suas potências dessa base 2, tá? Então é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos descrever lá primeiro com este unzinho aqui, ó. 1 vezes a minha base 2 elevado a 6, que é o azulzinho que está aqui em cima. Vou somar com 1 de novo, ó, vezes a base 2 elevado a 5. 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E agora nós vamos trabalhar com as bases, ó. 2 elevado a 6 vezes 1, então 2 elevado a 6 dá 64, não é isso? E 64 vezes 1, 64. Então, mais. Agora nós vamos trabalhar com essa base aqui, ó. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência, 32. Vezes 1, e aí então nós vamos ter o 32. Mais o próximo, ó, 2 elevado a 4, que dá 16, vezes 1, então 16. Mais 2 elevado a 3, que dá 8, né? E 8 vezes 1, 8. Mais aqui, ó, 2 elevado a 2. 2 vezes 2 dá 4 vezes 1, né? 2 elevado a 1 vezes 1 por 2. Presta atenção nisso aqui, ó. 2 elevado a 0 é 1. Presta atenção na frase, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, qualquer número, eu expliquei isso no passo a passo para vocês em sala de aula. Por que que um número elevado a 0 é 1? Todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ah, professora, por quê? Porque 0 elevado a 0, pessoal, vai ficar indeterminado. Se eu seguir a mesma explicação que eu fiz para vocês em sala de aula, por que que qualquer um número diferente de 0 elevado a 0 vale 1? Se eu fizer o mesmo passo, eu só não vou fazer isso agora, porque senão vai, como é que fala? Prolongar o vídeo, mas isso eu já expliquei em sala, tá? Tente relembrar lá, veja as suas anotações, tá bom? Então isso aqui vai ser indeterminado, por isso que eu sempre falo, todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1, tá bom? Então, qualquer base aqui que você colocar que for diferente de 0 elevado a 0, ó, 1 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 1153 elevado a 0, 1, tá bom? Não importa o número, sendo ele diferente de 0. Tá certo? Então, agora o que que nós temos que fazer? Somar, né? Somar todos esses números aqui, 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, tudo isso vai dar 127. Então isso aqui é igual a 127, tá bom? Não esqueça dessa informação aqui. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo rápido lá para colocar no Instagram sobre essa explicação aqui para vocês, tá bom? Para vocês sempre terem aonde olhar e ficar vendo isso o tempo todo. Tá bom? Vou ver assim que eu puder, eu já faço eles lá e aí vocês curtem lá no Instagram, tá bom? Vamos pro próximo então. Esse exercício 25 aqui, ó. O volume de 3 tanques de água foram medidos como 1.200 litros, 3 metros cúbicos e 1.100 litros em relação a esse volume, tá? Então perceba que ele pegou o volume, em algumas situações ele trocou a sua informação por litros, tanto neste aqui quanto neste aqui, e o outro ele deixou em metros cúbicos.
Aí ele continua, isso aqui é mais fácil do que parece. Ele pega e fala assim, ó, a diferença de volume. Então, a diferença, opa, vou ter que subtrair alguma coisa. Quando ele usa a palavra diferença, ó, matemática, usou diferença, você vai ter que subtrair alguma coisa. Não esqueça desse detalhe. Então ele pergunta lá assim, ó, a diferença de volume entre o tanque com maior volume e o tanque com menor volume nessa ordem é de quantos litros? Tá vendo que as respostas estão todas em litros. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa é transformar isso aqui, ó, em litros. Professora, como é que eu vou fazer 1,3 metros cúbicos ser transformado em litros? Nós falamos em sala, né? Quando trabalhamos com volume, e aí nós determinamos lá assim, ó. Então imagine, é cubo, né, então nós temos um cubo aqui. A informação principal aqui é a seguinte: o cubo, ele é formado por quadrados, e o quadrado tem uma característica muito importante, que é ter todos os com a mesma medida, né. Então, para determinar volume, pessoal, nós temos lá volume, comprimento, largura e altura. Só que como é um quadrado, então este valor é igual a este, que é igual a este. Então nós temos A vezes A vezes A. Nós estamos multiplicando, ou nós também podemos trabalhar com isso aqui, ó, com a potência ao cubo, né. Então olha só, quando nós trabalhamos em decímetros, então eu falei isso aqui em sala, um decímetro cúbico, ele cabe ali, a sua capacidade é de 1 litro. Então eu consigo despejar 1 litro de líquido ali dentro, se ele for 1 decímetro cúbico. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, esse Azinho vale 1 decímetro, aqui vai valer 1 decímetro, aqui vai valer 1 decímetro. Se eu multiplicar aqui 1 vezes 1 eu vou ter 1 decímetro cúbico. Então, aqui dentro, eu sei que vai ter lá uma capacidade de 1 litro de água, 1 litro de suco, 1 litro de groselha, o que você quiser, tá bom? Então, ótimo. Eu preciso, então, transformar essa situação aqui em litros. Professora do céu, e agora? Lembrando que é cúbico, né? Então, você está trabalhando com volume. Então, quando você tem lá metros cúbicos a serem trabalhados, né, ele é uma medida padrão, você vai passar ele para decímetro cúbico. E quando você passa isso aqui, por ser cúbico, ele vai ter 3 zeros, ó. Então é multiplicado por 1000. Então você tem 1,3 metros cúbicos e você quer transformar ele, então eu já vou multiplicar aqui, ó, por 1000. Você quer transformar em decímetro cúbico. Por quê, professora, que eu quero transformar em decímetro cúbico? Porque você quer saber quantos litros. A cada decímetro cúbico cabe 1 litro, não esqueça disso, tá bom? Então você vai transformar isso aqui. Multiplicado por 1000, você vai andar, são 3 zeros, você vai andar 3 casas com a vírgula, ó. Então, começando de agora, andou uma, 2, 3. Então você tem 1.300 decímetros cúbicos aqui. Perfeito. Se cada 1 decímetro cúbico cabe litro, tem a capacidade de 1 litro, 1.300 decímetros tem quantos litros? 1.300 litros. É que vai ter a capacidade aqui. Então, agora perfeito, você vai pegar a diferença de volume entre o tanque maior, que é ele mesmo, ó, ele é o maior, 1.300, 1.200, 1.100. Então, você vai pegar o maior e vai subtrair, lembra, ó, diferença, subtrair do menor. Quem que é o menor? O 100, o 1.100. E aí, subtraindo essa situaçãozinha que você tem aqui, nós vamos ter lá 200 litros. 200
litros. Isso aqui, pessoal, é muito comum cair em avaliações, tá bom? Volume. Trabalhou com volume, ele vai querer que você faça isso aqui. Então não esqueça disso, tá bom? Metro cúbico, se ele está trabalhando com metro cúbico, você transforma ele em decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico é 1000 vezes o decímetro cúbico. Então, fez lá, a cada 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Isso aqui cai demais nas provas, tá bom? Bora pro próximo exercício. Quando você voltar, esse cálculo já não estará mais aqui, tá bom? Exercício 26 demanda também um pouquinho de espaço aí, né, para nós. Então, tranquilo aqui também esse exercício. Nós falamos sobre isso. Considere um triângulo equilátero. Vamos abrir um espaço aqui, pessoal? Presta atenção. Todas as provas que você vai fazer, tá bom? Todas. Pelo menos uma questão de triângulo vai cair. Então você precisa saber tudo de triângulo. Que tudo é esse, professora? Primeiro, Teorema de Pitágoras, tá bom? Você precisa saber a fórmula do Teorema de Pitágoras, certo? Precisa. Outra situação que nós precisamos, área do triângulo, tá bom? Então, é necessário saber a área do triângulo. Você pode colocar lá, a área do triângulo é igual a B vezes H dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Quando o triângulo é equilátero, ó, equilátero, qual que é a fórmula? Nós vimos que através de Pitágoras nós temos uma fórmula a ser utilizada, que é a área, vou usar, mas é S, tá? Muitos livros usam como S. A ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, essa é a área do seu triângulo equilátero, você precisa saber isso. Outra situação, professora, que eu posso trabalhar, a fórmula de Heron, né? Que nós vimos em sala. Se você não sabe, vai lá, veja qual é a fórmula, que é o do semiperímetro, né? Nós precisamos do semiperímetro, e através desse semiperímetro, nós tiramos a raiz de todos os conceitos de lado. Então, precisa se saber essas situações. Outra coisa que nós temos que saber também, as relações métricas. Relações métricas. Se você não sabe esses conceitos e você vai prestar uma prova, querido, senta e estuda, tá? Senta e estuda, porque pelo menos uma questão, se você for para prova, para qualquer prova que você vai prestar, vestibular, a parte da ENAC também, pelo menos uma questão de triângulo vai cair, tá? Veja aqui que nós tivemos essa questão, né, por enquanto, e a questão 23 também estava trabalhando lá com um triângulo, tá bom? Outra situação que também precisa saber é seno, cosseno, tangente, tá? Que é o ciclo trigonométrico lá. Então, nós precisamos saber essas situações, tá bom? Se você não sabe, senta e estuda, você precisa, tá? Muito bem. Sabendo de todas essas situaçõezinhas aqui, vamos voltar a ler o exercício. Considere um triângulo equilátero ABC de lado de 3 centímetros. Então, ele é equilátero. Se ele é equilátero, todos os lados são iguais, ele já falou que vale 3 os seus lados. A medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC é em centímetros. Quanto? Então, ótimo. Nós vamos ter lá essa situação para ser calculada. Então, como ele pediu o raio da circunferência circunscrita, nós precisamos primeiro da área desse triângulo. Pedir o raio da circunferência inscrita e circunscrita, eu preciso da área desse triângulo primeiro, tá? Então, a área do triângulo equilátero, S ou A, você escolhe, vai ser igual a L ao quadrado na raiz de 3 sobre 4. Ele falou que o seu lado vale 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ó, nós vamos ter de
área lá, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, raiz de 3 sobre 4. Eu não consigo simplificar 9 e 4, então a área eu deixo por enquanto do jeitinho que tá. Essa é a minha área. O raio da circunferência circunscrita. Agora, como é que eu vou saber o raio? Vou colocar assim, o raio da circunferência circunscrita. Você vai ter lá a multiplicação dos lados, então A vezes B vezes o C, dividido por 4 vezes a sua área. Então, ele falou que cada lado do seu triângulo vale 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3, são iguais, né? E 4 vezes a sua areazinha, ó, que você tirou ali em cima. Então, belezinha. 3 vezes 3 vezes 3, raio da circunferência circunscrita. Então, nós vamos ter lá 3 vezes 3 vezes 3, 27. Esse 4 com esse 4, eu posso cortar, fazer a situação aqui, cortar. Quando eu falo cortar, pessoal, é porque eu estou simplificando, tá bom? Ó, 4 por 4 que dá 1, 4 por 4 que dá 1. Então, 1 vezes 9, nós vamos ter 9 raiz de 3, dividido por 1 dá 9 raiz de 3. Aí, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar o 27 e dividir por 9. 27 dividido por 9 dá 3 raiz de 3. Lembra que eu falei? O denominador, ele não pode ser negativo, ele não pode ter, raiz inexata e ele não pode ser zero. Quando ele é negativo, você tem uma ação para tomar, quando ele é raiz inexata, você também tem uma situação, uma ação a ser tomada, que é qual? A racionalização, ó. Então, eu vou pegar esse raiz de 3 e vou passar multiplicando os dois. 3 vezes a raiz de 3, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, ó. E aí eu vou simplificar 3 por 3 que dá 1 e sobra para mim a raiz de 3. Então, nós vamos olhar lá e ver quem que é a letra raiz de 3, ó. Então, o raio da circunferência circunscrita é raiz de 3. Lembrando, né, que o raio da circunferência circunscrita é porque há uma circunferência em relação a esse triângulo. Então, quando ela é circunscrita, o nosso triângulo está para fora, né? Nós temos isso aqui, ó, e há um triângulo lá, ó, para fora. Deixa eu fazer direitinho aqui. Para fora. Ok? Quando ela é inscrita, o triângulo é dentro da circunferência, tá? Então eu fiz aqui mais ou menos, mas em sala eu expliquei para vocês no passo a passo o que que era inscrito, o que que era circunscrita, certinho. E bora para o próximo exercício. Ele falava assim: "Em um terreno retangular", então você tem um terreno retangular. E ele falou assim, ó: "O comprimento excede a largura em 10 metros". Então, o comprimento excede a largura 10 metros. Quanto que vale sua largura? Não sei, então vale X. Mas eu sei que o comprimento vai exceder a largura em 10 metros. Se ele excede, ele está somando. Aí ele continua dizendo assim, ó: "Se a área do terreno é de 3.000 metros quadrados, qual que é o perímetro desse terreno?". Então, primeiro nós vamos ver o que ele fez aqui, né. Ele fez isso aqui, ó, base vezes altura, ou vice-versa. Então, ele fez isso aqui, e ele diz que isso aqui foi igual a 3.000. Perfeito. Então, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 10 dá 10x. E tá vendo que tá dando uma equação de segundo grau, né? Então, 3.000 passa para cá negativo e tudo isso é igual a zero. Perfeito. Então, nós vamos ter lá 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3.000. E aí você tem 10 vezes 10, que é 100, menos com menos, que é mais, e 4 vezes 1 dá 4, vezes 3.000 dá 12.000. E a soma de 12.000 com 100, nós vamos ter 12.100. Se você não sabe a raiz quadrada de 12.100, fatora e faz grupinho. Então,
x elevado a 1, olha lá para o b, ó, ele é positivo, então mais com menos dá menos 10, mais a raiz quadrada de 12.100 dá 110, tá? Dividido por 2. Então isso aqui vai dar 100 dividido por 2, 50. Perfeito. E x duas linhas, menos 10 menos 110 dividido por 2. Isso aqui vai dar 120 negativo, né? Dividido por 2, que vai dar menos 60. Então, nós estamos falando de medidas. Então, esse menos 60 para nós não convém, tá? Então, eu vou deixar ele quietinho lá. Então, eu sei o seguinte, que a minha largura é o x. X vale quanto? 50. E o meu comprimento é x mais 10. Então, 50 mais 10, 60. E aí ele quer saber o perímetro. O que que é perímetro? É a soma de todos os lados. Se aqui vale 50, este lado vale quanto? 50. Se aqui é 60, aqui vale quanto? 60. Então, nós temos 50 mais 50 que dá 100. 60 mais 60 que dá 120. Então, nós vamos ter 120 mais 100, 220 metros. Pronto, o perímetro está feito. 220 metros, letra B. Certinho aqui o nosso exercício. E bora fazer o próximo, que é o 28, que aí já é uma situação de função, né? Função composta. Sendo a função, então ele coloca lá assim: função dos números reais se relacionando com números reais. E a função de g também, números reais se relacionando com números reais. Dados por função de f, que é 2x mais 1, e a função de g em x, que é menos 3x mais 2. A expressão de g na função de x é igual a. Então, nós vamos ter essa funçãozinha a ser trabalhada. Professora, como que eu sei que é uma função composta? Por causa dessa relaçãozinha dela aqui, ó, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Então, ele está falando lá assim, ó, a função de f de x, perdão, de g de f de x. Então, eu tenho a função de g que está em f de x. Quem que é o f de x? Esse aqui, ó, 2x mais 1. Isso aqui vai ser igual a que função? A função de g, né? Que é essa funçãozinha aqui, ó. Menos 3x mais 2, ó. Então, perceba que quando você faz isso aqui, ó, você abre um parênteses, está falando que isso aqui é uma função de x. Estão lembrados? Então, tudo isso aqui, ó, é o seu valor de x. Então, você vai olhar lá para o menos 3x mais 2 e tudo que for x, você vai colocar 2x mais 1. Então, vamos descrever lá. A função de g de f de x, que é 2x mais 1, é igual a menos 3 vezes é x, ó. Então, tudo que for x, você vai colocar 2x mais 1. 2x mais 1 mais 2. Agora, nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Menos com mais, menos 6x, menos com mais, menos 3 mais 2 menos 6x, menos 1. Pronto, a sua função de v em f de x é menos 6x menos 1, que é a sua letra B. Tá feito o exercício. Tá bom. Tranquilinho assim. O 29. O 29 é o volume do cilindro, só que ele coloca lá para você, então, volume de cilindro, olha a fórmula, né? Π vezes o raio ao quadrado vezes a nossa altura. Então, lembrando que, como o cilindro tem duas bases circulares, o π tem que existir. Não esqueça que o π ele saiu da onde? O π saiu da divisão do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, trabalhou com base circular, trabalha com π. Então, o π já tem que entrar. Aí o raio, nós não precisamos do diâmetro inteiro, então
precisamos do raio. Esse raio vai ter que ser ao quadrado, porque você tem 2 bases, né, assim, trabalhadas lá. E a altura de um ponto ao outro, ó, né, da parte central lá, vezes H. Daí que saiu então a nossa formulazinha. Só que ele falou lá assim, ó: "O cilindro é considerado cilindro equilátero", lembre-se que equilátero quer dizer que os lados são iguais. Mas ele continua dizendo lá: "Quando ele é reto e a sua altura é igual à medida do diâmetro da sua base". Então, o cilindro, ele já deu todas as informações. O cilindro equilátero, quando ele é reto, ou seja, faz um ângulo de 90 graus, ó, né, e a sua altura é igual à medida do diâmetro da sua base. Se aqui é 6, aqui é 6 também, porque está cortando no centro, lembra? 6 mais 6 são 12, então você já sabe que a sua altura são 12 centímetros. Facilitou muito para nós aqui. Professora, mas e o pi? Presta atenção, aí ele pergunta lá assim, ele fala lá assim, ó, ele termina a situação dizendo lá assim: "O volume desse cilindro em centímetros cúbicos é", tá em centímetro, tá em centímetro, tá vendo? Ele é um sólido geométrico, quando ele é sólido geométrico tridimensional, se ele é tridimensional, nós vamos terminar com centímetros cúbicos. Só que em nenhum momento ele falou o valor de π para você. Então perceba que as suas respostas estão tudo em π, ó. Então você vai deixar o π lá. Volume é igual a π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a sua altura, que é 12. 6 vezes 6, 36. Cuidado que não é 6 vezes 2, hein, pessoal? É 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vezes o 12. Portanto, π vezes, aí você vai ter 36 vezes o 12. Essa multiplicação dá 432. E 432 vezes o π, você tem 432 π. Olha lá, letra E, certo? Professor, e se ele tivesse dado o valor de π? Ele pode te dar o valor de π como 3, como 3,14, como 3,1. Você só vai multiplicar, tá bom? Se isso aqui acontecesse, se ele tivesse pedido. Caso não, é essa situaçãozinha que você tem, ok? Vamos então para o próximo exercício, que é o exercício 30. Eu vou fazer o exercício 30 aqui, porque ele também demanda um pouquinho de mais espaço para nós, porque é uma equação de segundo grau, tá? Ele fala assim, ó, uma loja de tortas calcula o lucro mensal em L das tortas. Nós vimos isso em sala de aula, né? A partir de lucro, de receita, a parte de prejuízo, nós também vimos dentro da situaçãozinha lá da equação de segundo grau, né. E aí ele fala dá lá a sua equação de segundo grau, então nós já vamos colocar aqui, ó, menos 4x² mais 220x, menos 1.800, e eu vou considerar tudo isso aqui como zero, e ele quer saber lá o quê? Ele quer saber o seguinte: em que x é o número de tortas vendidas em um mês em centenas de unidades, tá bom? Quantas tortas a loja precisa vender por mês para garantir que ela lucre, que eu tenha lucro dentro dessa loja? Os números são altos, né, ó, 4, 220 e 1.800. Porém, nós temos uma situaçãozinha aqui que facilita muito, porque esses números são todos múltiplos de 4. Então eu posso dividir isso aqui por 4, eu posso dividir isso aqui por 4, posso dividir isso aqui por 4 para facilitar na hora de trabalhar ali com a equação de segundo grau, delta, Bhaskara e tudo mais. Então nós vamos ter menos x², 4 dividido por 4, né, 220 dividido por 4, nós temos 55x, e 1.800 dividido por 4, nós temos 450, que é igual a zero. Perfeito. Então, nós vamos ver lá a situação do lucro. Diminuímos os números, né? Então, nós temos lá 55² menos 4 vezes menos 1 vezes menos 450. Se não sabe a fórmula, reveja isso, hein, pessoal? Aí nós temos os 55 vezes 55, que dá 3.025, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 450, nós vamos ter 1.800. E a subtração disso aqui dá 1.225. Então, x numa linha, se não sabe a raiz quadrada de 1.225, fatório faz grupinho.
tá? Olha lá para o seu b que ele é positivo, então mais o menos da fórmula é menos, então menos 55 mais 35 e eu vou dividir isso por menos 2. E aí nós vamos ter menos 20 dividido por menos 2, menos com menos é mais, dá 10. E x duas linhas. Nós temos lá menos 55, menos 35 e tudo isso é dividido por menos 2. Menos 90, né, dividido por menos 2, isso aqui vai dar menos com menos mais, vai dar 45. Só que ele falou lá centena, ó, centena de unidades. Então eu acrescento aqui, ó, para centena, tá bom? 100 e 450. Então, de quanto tem que ser a venda dele para que eu tenha lucro? Menos de 100 tortas? Não, é de 100 a 450. Então, ó, entre 100 e 450. Então, letra B é o correto. Essas duas, essas três aqui, eu já poderia eliminar, porque ele falou em centena, e aqui isso já está, né, em unidade de milhar. Então, a gente não precisa trabalhar com essas duas respostas, tá bom? Então, letra B seria a nossa situação correta aí do exercício 30. E bora então para o exercício 31. Vou fazer aqui um pouquinho mais para cima, porque também demanda de um espacinho para nós. Ah, esse aqui nós estamos cansados de fazer, né? A expressão, olha lá, o seu denominador tem raiz inexata, então você precisa racionalizar. Então, nós temos lá 2 menos raiz de 2, 2 mais a raiz de 2. Então, você passa o seu denominador trocando o sinal, ó, tanto embaixo quanto em cima. Como tem dois termos, vamos colocar eles aqui bonitinho e vamos calcular. Perceba que o numerador, eles são iguais, então eu posso descrever ele assim, ó, 2 menos a raiz de 2. Professora, eu prefiro fazer o chuveirinho. Tudo bem, não tem problema. Então, eu escrevi ele ao quadrado. E aqui eu vou fazer assim, ó. Os dois estão, tanto esse 2 quanto esse 2, eles estão fora da raiz. Então, eu multiplico 2 vezes 2, 4. Regra de sinal, mais com menos, menos. E a minha raiz com a minha raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 dá 2. Então, já facilitou muito a minha vida. Aqui, ó, vou fazer aqui no meu numerador a regrinha de fatoração, o 2 caiu em cima do 2, 4. Como ele é negativo, fica um positivo, outro negativo. Pega esse 2 aqui, coloca ele aqui multiplicando os dois, ó. 2 vezes 2, 4, com raiz de 2. Então, 4 raiz de 2. Um é negativo, o outro é positivo, ó. Caiu o 2 em cima da raiz de 2, cortou, cortou, ficou 2. E tudo isso sobre 2, né? 4 menos 2, 2. Então, aí nós temos lá 4 mais 2, aqui ó, 4 mais 2. 4 mais 2 nós temos 6. 6 menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Menos 4 dividido por 2, 2 raiz de 2. E aí nós temos, então, 3 menos 2 raiz de 2, que no caso seria a letra A. Isso aqui nós fizemos e refizemos muitos exercícios, né? Sobre essa questão aqui de racionalização. E bora então para o último exercício. Bora fazer o exercício 32. Bora fazer o exercício 32, então. Nós vamos rabiscar um pouquinho aqui para a gente poder ver o que ele fala e também colocando as, como é que fala? Os valores que ele determinou, né? Na cidade, perceba, ele fez um triângulo aqui, ó. Tá vendo que eu falei para você? Mais uma questão de triângulo, hein? De todas as questões, nós tivemos três aqui determinando o triângulo, pessoal. Então precisa saber. E esse triângulo é quem? Por incrível que pareça, é o triângulo retângulo, ó, 90 graus. Então, opa, eu posso usar Pitágoras? Claro que provavelmente, né? Vamos ver aí o que nós estamos trabalhando. Aí ele falou assim. Na cidade de Etápolis, há um cruzamento entre as ruas A e B. Então, rua A, rua B. Há um cruzamento, beleza. Que são perpendiculares entre si. Quando ele usa perpendicular, ele está falando que há, então, um cruzamento de 90 graus. E houve mesmo. Houve um cruzamento de 90 graus. Tanto que nós colocamos 90 graus aqui, né? Entre si. Para evitar congestionamento,
A prefeitura decidiu criar a rua C, então ele veio aqui e criou essa ruazinha aqui, ó, que ligará a rua A na rua B. E foi exatamente o que aconteceu, ó. Rua B ligada na rua C para ligar na rua A, ó. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E ele continua lá assim, ó. Sem a necessidade de parar no semáforo do cruzamento, conforme a figura a seguir. Perfeito. Se a rua C terá 100 metros, então, opa, a rua C, 100 metros. Qual é a medida de X em metros do trecho da rua B que passará a ter menos carros com a inauguração da rua C? Perfeito. Você tem este valor que é 80 metros, esse valor que é 100 metros e esse valor de X, ó. Então, a hipotenusa, quanto que vale a hipotenusa? 100. Os catetos vale 80 e o outro vale x. Perfeito. Quem que a gente usa mesmo? Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Perfeito. Então, quem que é a sua hipotenusa? É o a, né? A gente determina. Lembra que em sala de aula nós deixamos isso muito bem claro. Dentro da formulazinha, vamos sempre denominar o a como hipotenusa. Então, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é igual. Aí, tanto faz o x ser b ou c ser b, tá? Tanto faz. X, 80, tanto faz. Então, eu vou colocar o b como 80 e vou colocar lá o c como x ao quadrado. Então, 100 vezes o 100, nós vamos ter lá 10.000. 80 vezes 80, que é 6.400, x ao quadrado. Vou pegar esse x ao quadrado, vou passar ele para cá negativo. O 10.000 vou passar para lá negativo também. O 6.400 permaneceu no lugar dele, então perfeito. Faz a subtração que dá 3.600 negativo, menos com menos é mais. E aí tirou raiz, né? Ó, tirou raiz, tirou raiz. Lembrando que vai ficar um positivo e o outro negativo. A raiz de 3.600 é 60. Porém, nós estamos falando de medida, e se nós estamos falando de medida, isso quer dizer que x é igual a 60. Nós vamos só considerar o positivo. Portanto, letra E. O x vale 60. Todos os exercícios feitos aí, perceba, pessoal, que foi, não achei assim tão puxado, né? Os exercícios, comecei já abrindo, né, esse vídeo falando que eu não achei que os exercícios foram tão difíceis. Porém, precisa pensar, precisa ver alguns termos, né, saber, tentar puxar na memória os termos que foram utilizados para que a gente possa vir trabalhar lá, né, as condições que ele está pedindo. Então, sempre considerando, pessoal, que assim, a matemática é mais importante de todas as matérias para a professora, não, é que é o mais cansativo. Então, você está indo para a ENAC, você acabou de acordar, você está tranquilo. Então, pessoal, a dica é: comece sempre por matemática, porque você está mais tranquilo, está com a mente mais fresca, está descansado. Depois de ler toda essa prova e ainda ter que fazer matemática, ai, Senhor da glória. Você já está, né, cansado, já está com a mente cansada. Aí você vai ficar lembrando de detalhes, perpendicular, volume, lucro, todas essas informações, nem sempre vai conseguir puxar tudo na memória, né? Então a dica é sempre acabar fazendo os exercícios de matemática primeiro, tá bom? Um beijo, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tá aí a correção para vocês, tá bom? Tchau, tchau.